Está começando agora o programa Vinde a Mim. A apresentação, Joesley Marques. Vou ler aqui Mateus, capítulo 4, o versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui no texto lido, nós vemos um Jesus ativo, um Jesus que andava entre o povo, fazendo o quê? Ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós vemos um Cristo ativo, um Cristo agindo não só no aspecto da cura física, da cura emocional, como também da cura espiritual. Porque a palavra que ele ensinava era a palavra que libertava. Por quê? A palavra que Cristo falava foi prescrita pelo próprio Deus. E antes da cura, ele ensina. Por quê? A palavra de Deus que nos alimenta, santifica, liberta e cura, ela tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar em nossas vidas. E por que Jesus, ele andava em todos os lugares curando? Porque o Espírito Santo o capacitava. O Espírito Santo, ele dirigia a vida de Jesus e ele percorria. E hoje, em 2019, através da programação desta rádio, Jesus Cristo, ele está percorrendo através da mídia falada, escrita, da internet, e ele está lhe dizendo que ele vai curar você das doenças e enfermidades, e principalmente a cura espiritual. Porque Jesus, ele não veio apenas satisfazer nossos anseios e desejos pessoais. Porque às vezes nós pensamos que nós vivemos apenas para o hoje, para o aqui e para o agora. Mas nós temos uma eternidade. Nós temos um mundo por vir, chamado de vida eterna, que é viver de eternidade e em eternidade ao lado de Jesus Cristo. E ele percorreu e deixou este evangelho. E ele pregou o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele resume dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o resumo do reino é justiça. E o que é justiça? A justificação que eu recebo através da morte vicária de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu por mim. Então eu sou justificado. É a justiça. O homem no Éden, ele foi sequestrado por Satanás. Mas, através de Jesus Cristo, veio o resgate. Ele veio me resgatar. De onde? Das trevas. Eu estava enclausurado dentro da redoma da morte, do roubo e da destruição. Mas Jesus, ele me resgatou. Ele me regenerou. E hoje eu sou filho. E por que eu sou filho? Porque eu o recebi. A palavra diz em João, no capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Através de Jesus, eu me torno
Filho de Deus. E assim como ele percorreu os lugares, pregando o evangelho do reino, a justificação, eu farei também. E o segundo item do evangelho do reino é a paz. E por que paz? Porque se eu fui salvo, liberto e resgatado, eu tenho hoje paz com Deus. Porque outrora eu era o quê? Eu era inimigo de Deus. Eu era um anticristo. Eu era um antideus. Mas, através de Jesus, eu fui reconciliado com Deus. E hoje eu tenho paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, o terceiro item do reino é a alegria no Espírito Santo. Obviamente, eu sou alegre. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela gera em minha vida o quê? Alegria. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus está em minha vida, e por Ele estar em minha vida, eu tenho uma alegria, eu tenho ânimo. Porque para vencer esse mundo, você tem que ter ânimo, tem que ter a alegria do Senhor. E o próprio Jesus Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o que vai vencer as tribulações no mundo é o bom ânimo. E Jesus Cristo quer que você venha até Ele, para que você tenha um bom ânimo. E você falará: eu estou com Cristo. Vivo não mais eu, mas Ele, Cristo, Jesus Cristo, Ele vive em minha vida. Ele me capacita, Ele me dá forças. Eu tenho brilho, eu tenho ousadia, eu tenho compreensão, temperança. Eu tenho o fruto do Espírito em minha vida. E Jesus Cristo está dizendo agora para você: vinde a mim. E para quem é esse convite? Tem uns VIPs? É para alguns? Não. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer dar o alívio. Jesus quer tirar a carga. Porque as lutas, as dificuldades que passamos, as enfermidades, as dívidas, o desemprego, as guerras, os vícios, tudo isso acarreta em nós pesos e sobrecargas. Só que Jesus, Ele quer fazer o quê? Tirar toda a carga. Em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, diz que Ele nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Então Deus, Ele usou uma transportadora, porque nós tínhamos tantos pecados, tantas cargas, tantas lutas, tantas dificuldades, que o próprio Deus, Ele contratou uma transportadora chamada Jesus Cristo. A transportadora chamada Jesus Cristo, e nos transportou. E hoje nós somos purificados. Purificados de todo pecado, de toda iniquidade. E hoje nós temos paz com Deus. Jesus, Ele percorreu, e você também percorrerá. Você vai se levantar desta cama que você dorme. Tem pessoas que estão dormindo na cama da preguiça, na cama da doença, na cama do desânimo, na cama da tristeza. E o Senhor, Ele vai te levantar, e Ele fala para você: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você vai receber a iluminação de Jesus Cristo em sua vida. Eu declaro que, em nome de Jesus, o bom ânimo de Deus, a força de Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai agir em sua vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. Irmãos,
Jesus percorria. E você vai percorrer também. Ele fala em João, no capítulo 14, versículo 12, que nós faríamos obras maiores. E eu tenho plena convicção que o homem que se une com o Senhor e trabalha para o reino de Deus, este homem, ele fará as mesmas obras que Jesus Cristo fez e ainda maiores. Mas você precisa ter um encontro com Deus, um encontro permanente. Não apenas encontrá-lo e abandoná-lo, porque o cair é de Deus e o levantar também é de Deus. Quando nós, com nossas limitações, nossas perspectivas humanas, encontramos Jesus, nós caímos diante dele e ele se revela de maneira gloriosa, como aconteceu com o apóstolo João em Patmos, na revelação do Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João, o apóstolo João, ele tem a visão de Jesus Cristo, não aquele Jesus da cruz, aquele Jesus sem roupa, aquele Jesus com a coroa de espinhos, mas quando ele vê o Jesus glorificado, o Jesus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele cai. Ele não se sustenta diante de Jesus. E este Jesus é pregado agora por mim. Este Jesus, ele vai derrubar a sua carne, derrubar a sua fraqueza, mas ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o A e o Z, o Aleph e o Tav. Ele é o primeiro, ele é o único e ele é o verdadeiro. Ele vai levantar você das ruínas e vai fazer com que você se assente entre os príncipes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus percorreu e nós hoje devemos continuar percorrendo. Ele deu uma ordem em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Ide por todo o mundo. Ide. É um mandamento, é um imperativo para que você caminhe, para que você ande fazendo a obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus? Desfazer as obras do diabo. E como eu faço as obras de Jesus? Sendo sal e luz. Porque o sal, ele conserva e o sal tempera. E por que a luz? Porque a luz dissipa as trevas. A luz dissipa, elimina. E Jesus, ele vai fazer com que você hoje viva a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O lugar do diabo não é debaixo dos teus pés. O lugar do diabo é longe de você, porque se ele foge, ele não ficará debaixo dos teus pés. Porque você o expulsou, porque você se sujeita a Deus e você tem a autoridade de Lucas 10, 19, de pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai lhe causar dano em nome de Jesus. E o Senhor quer que você que me ouve
através desta rádio web, MVAN, Rádio Ministério Vinde a Mim. Deus quer que você se levante. Se levante dentre os mortos e receba a iluminação. Receba a clareza, porque Deus é o Pai das luzes. Deus é a luz maior e nós somos luzes. E este Deus poderoso, que é a luz do mundo, gerou-nos luzes também. E como luz, nós iremos brilhar. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 14, ele diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu li aqui Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. E aqui diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Você vai ser um cometa ambulante. Você vai andar levando a luz do Evangelho da glória de Cristo. As pessoas falam: o caminho é espinhoso. Não, o caminho não é espinhoso, o caminho é estreito. Porque na parábola do semeador, a terra que tem espinho é a terra que a palavra não prospera. Essa história que o caminho é espinhoso é uma história errada. O caminho é estreito, mas não é espinhoso, porque os espinhos já foram suportados por Jesus Cristo no Calvário. Hoje o caminho é apenas estreito. Por quê? Para que entre apenas você. A palavra diz em Isaías, no capítulo 59, que os pecados fazem separação entre nós e Deus. E nesse caminho estreito, nesta porta estreita, que é Jesus, que é o caminho, comporta só você, comporta somente eu. Mas é o caminho da vida, é o caminho da regeneração, é o caminho da abundância, é o caminho da humildade, é o caminho da santidade, é o caminho da fé, é o caminho da esperança, é o caminho do amor, é o caminho da misericórdia, é o caminho da longanimidade, é o caminho da benignidade, é o caminho da temperança, é o caminho do domínio próprio, é o caminho da alegria, é o caminho do amor, é o caminho do arrependimento, é o caminho da cura. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai se não passar por Jesus Cristo. Ele é o intermediário. Ele é aquele que nos coloca diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote, o intercessor maior que intercede por nós e nos liga ao Pai Altíssimo, ao Pai Celeste. E hoje, através de Jesus, nós temos comunhão e união com Deus. A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós somos participantes da natureza divina. Aquilo que Deus é em sua essência, nós nos tornamos participantes. Deus é Yahvé Shalom,
é o Senhor da paz. Você terá paz. Deus é Yahvé Jirê, o Deus da provisão. Você terá provisão. Deus é Yahvé Roí, o Deus que pastoreia, o Deus que cuida. Você participará dos cuidados de Deus. Deus é Yahvé Chamar, Yahvé Emanuel, é o Deus presente. Você participará da presença de Deus. Deus é Yahvé Roferá, o Deus que cura. Você faz parte da cura de Deus. Deus é Yahvé Rafá, o Deus que curou no passado. E você faz parte da cura que Deus nos proporcionou com a morte vicária de Jesus Cristo na cruz. Deus é Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa redoma. O Senhor é a nossa proteção. Você faz parte da proteção divina. O Salmo 91. Você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você vive a palavra dos Salmos 139, versículo 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim colocas as tuas mãos. Tu vives, irmão, a palavra de Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Tu me cercas com um muro de fogo e no meio tu colocas a tua glória. Nós temos isso em nossas vidas. Que Jesus Cristo venha abençoar você, abençoar sua família. Hoje é o primeiro programa. O programa na nossa rádio web, MVAN, do Ministério Vinde a Mim. E agora, eu, pastor Joesley, eu vou estar aqui orando por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, Pai das luzes, Pai que proporciona cura, justiça, presença, alegria, prosperidade, correção, porque também Tu és Yahvé Kadosh, Yahvé Makadesh, o Deus que santifica, o Deus que arranca as mazelas da vida. Eu oro por cada irmão que agora ouve a programação desta rádio com o seu tablet, Android, iPhone, notebook, PC, na TV. Eu oro por todos, para que Tu venhas, Deus, fazer uma obra de restauração, de edificação e de renovação. Abençoa, Senhor, os pais, os filhos. Abençoa, Pai, a nação brasileira. Abençoe a presidência da República, o Senado, os deputados, governadores, vereadores, prefeitos. Venha, Deus, fazer uma obra de justiça em nossa nação. Sara a nossa nação. Sara a nossa terra. Eu oro, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, com enfermidades patológicas, câncer, AIDS, tuberculose, gripe, sarampo, qualquer enfermidade no corpo biológico, toda enfermidade patológica. Eu declaro a cura em nome de Jesus dos irmãos enfermos. E também aqueles, Pai, que têm enfermidades na alma, depressão, síndrome do pânico, muita tensão, hipertensão, pessoas com medo de viver, pessoas querendo chegar ao suicídio, Pai. Nós repreendemos toda doença almática, toda doença psicossomática, toda doença mental. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura naqueles que nos ouvem. E a principal doença, que é a doença espiritual, que é o homem que não tem Deus, o homem que não recebeu Jesus e não é filho. Que vocês repitam agora comigo esta oração.
eu recebo Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu renuncio à carne, o mundo e Satanás. E eu declaro, confesso, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo me satisfaz. E através de Jesus, eu me torno filho de Yahvé, eu me torno filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E eu vou só finalizar a pregação de hoje com a bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. A oração que Deus orientou que o sacerdote Arão orasse ao povo hebreu. E eu vou fazer esta oração no original. Yevarereha Adonai Veshimereha. Yaer Adonai Panaveleha Verruneca. Issa Adonai Panaveleha Venhaseleha. Shalom. Que Deus te abençoe. Ajude a nossa rádio e o grupo de missões a levar o evangelho do reino de Deus para as pessoas. Faça um Pix. A chave Pix é um celular 11 95 671 6349. Titular da conta Ministério Vinde a Mim. Repetindo, a chave Pix é um celular 11 95 671 6349. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou. Redimido e lavado eu sou, no sangue que Jesus derramou. Surjam lutas e provações, na batalha os campeões são os servos de Jeová. Revestido de poder, eu vou todo mal vencer, pois Deus vitória já me dá. Vencedor, vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou. Redimido e lavado eu sou, no sangue que Jesus derramou. Surjam lutas e provações, na batalha os campeões são os servos de Jeová. Revestido de poder, eu vou todo mal vencer, pois Deus vitória já me dá. Vencedor, vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou. Redimido e lavado eu sou, no sangue que Jesus derramou. Surjam lutas e provações, na batalha os campeões são os servos de Jeová. Revestido de poder, eu vou todo mal vencer, pois Deus vitória já me
Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, o arrependimento, ele significa você abandonar a vida do pecado, abandonar a vida da iniquidade. O homem arrependido é o homem que produz frutos dignos de arrependimento. Porque nós éramos controlados pelo diabo, pela natureza humana e pelo mundo. Porém, Deus, através de Jesus Cristo, nos chama, nos resgata do mundo perverso, nos resgata das mãos do diabo que mata, rouba e destrói, e nos resgata da natureza humana, porque o pendor para a natureza humana gera a morte. E Jesus está aqui em Marcos, no capítulo 1, o versículo 15, ele está nos dando uma ordem. E que ordem é esta? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Vá e não peque mais. E não peques mais. Então, eu vou ler aqui Mateus capítulo 3, o versículo 8. Eu quero que você preste atenção em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir o quê? Frutos. E que frutos são estes? Frutos dignos de arrependimento. E o que são frutos dignos de arrependimento? É você praticar o contrário do que você praticava antes. Se você destruía, você vai construir. Se você roubava e furtava, você vai restituir. Se você levava a morte, você vai levar a vida. Se você levava o ódio, a vingança, a tortura, você vai levar o perdão, a tolerância e a misericórdia. Deus, nessa pregação, Ele está, em o nome de Jesus, colocando no seu espírito este mandamento: arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque são duas ações importantíssimas para nós. Primeiro, o arrependimento, a mudança, a conversão. E segundo, crer no Evangelho. E o que significa crer no Evangelho? Significa crer na palavra de Deus, crer em Jesus. Jesus é o verbo da vida. Jesus é a palavra de Deus. Então, eu me arrependo e eu creio no Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o homem arrependido, ele tem a missão, ele tem a incumbência de ir e não pecar mais. O pecado na vida de um homem arrependido não é algo corriqueiro, deliberado, é um acidente, porque ele vive em busca de agradar a Deus. Amém? Eu vou ler aqui para vocês o livro de Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 7. O homem arrependido, ele vai ouvir aquilo
que o Espírito Santo fala para a igreja. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ouça aí, meu querido. Em nome de Jesus. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, eu vou o quê? Eu vou como um homem arrependido. O homem que crê no Evangelho. O homem que crê no poder de Deus. Este homem, esta mulher, eu, você, nós iremos em nome de Jesus ouvir o que o Espírito Santo diz para as igrejas. E o Espírito Santo está falando. Ele fala e ele falará. E ele vai trazer a direção de Deus. Vai trazer o consolo de Deus. Vai trazer a defesa de Deus, a intercessão de Deus por você que está produzindo frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele fala conosco e nós devemos ouvi-lo. E ele vai o quê? Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso intercessor, o nosso paráclito, aquele que ora por nós, aquele que está diante do trono do Pai, o Espírito Santo da verdade. Ele, em nome de Jesus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O homem arrependido, o homem que crê no Evangelho, este homem, ele não ouve a voz do mundo, porque este mundo, ele é tenebroso, este mundo é podre, este mundo, ele é terrível. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este mundo, ele é tenebroso, ele é violento, ele é irracível, ele é marginal. Este mundo é um mundo tenebroso. Eu quero que você preste mais uma vez atenção à leitura de Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra de Deus fala que o mundo, ele é tenebroso. Você que se arrependeu, você que crê no Evangelho, você não vai ouvir a voz do mundo, porque este mundo, ele jaz no maligno. A palavra jaz significa dorme. Então o mundo dorme no colo do maligno. E o maligno, ele vem roubar, ele vem matar e ele vem destruir. Portanto, você não vai ouvir a voz do mundo, porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno, ele tem a tripla função. Ele tem a sua tríade, que é matar, roubar e destruir. Então você não vai, em nome de Jesus,
ouvir a voz do mundo, porque o mundo ele é tenebroso, porque este mundo jaz no maligno. E o maligno ele injeta, ele introjeta, ele põe nesse mundo o seu triplo caráter, que é matar, roubar e destruir. Mas em nome de Jesus, você que se arrependeu e também você que se arrependerá, porque eu tenho certeza que esta mensagem ela vai trazer o Evangelho de Deus, vai trazer o arrependimento e você não vai ouvir a voz do mundo, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou ler aqui mais um texto da palavra de Deus, que é 1 João, capítulo 1, versículo 5. Eu quero que você ouça e preste atenção a essa palavra. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, e o mundo é cheio de treva. Você andará com Deus e você terá a luz de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você como arrependido, você como aquele que creu no Evangelho, você não vai ouvir a voz do diabo, porque o diabo ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o pai do truque, ele é o pai da ilusão, ele é o pai da falsificação, ele é o pai da traição. Então você não vai ouvir a voz do diabo, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Veja só o que Jesus fala sobre ele, sobre a sua característica em João, no capítulo 8, no versículo 44. Eu quero que você preste atenção a esta palavra que eu vou ler aqui. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você não vai ouvir a voz do diabo, porque o diabo ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. E ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o ladrão. Ele é o ladrão e você não vai ouvir a voz do ladrão. Você vai ouvir a voz de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida. João 10:10. Eu vou ler para vocês aqui sobre o que Jesus continua falando sobre ele, sobre o inimigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você como arrependido, você como aquele que crê no Evangelho, você vai, em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus, mas você não vai ouvir a voz do diabo, porque ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. E também você não vai ouvir a sua voz, a voz da natureza humana, a voz da carne, porque a palavra diz que a carne para nada aproveita. Veja aí, ouça João 6:63, o próprio Jesus falando sobre este assunto. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A carne para nada aproveita. A carne, a natureza humana, conduz o homem para a morte. O final dela é só morte, é só roubo e só destruição. Não ouça a voz da carne, ouça apenas a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Yahvé, é o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ouça a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, ele diz às igrejas. Não ande na carne, porque o homem que segue Jesus, para ele não tem condenação,
como está em João 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E o versículo 6, Romanos 8,6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Então você não vai ouvir a voz da carne, a voz da natureza humana. Você não vai ouvir, em hipótese nenhuma, a voz do diabo. Você não vai ouvir, em hipótese nenhuma, a voz do mundo. Você vai ouvir a voz de Deus, Yahvé, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém? Então arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. Ouça a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela traz segurança, tranquilidade, e quando você a ouve, você não tem temor do mal. Veja o que diz Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas você só conseguirá ouvir essa voz se você se arrepender e se você crer no Evangelho. Aí, meu irmão, minha irmã, meu querido, Jesus, ele vai comunicar com você através do seu Espírito Santo todos os dias, dando a você direção em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Portanto, eu faço aqui um chamamento, eu faço um apelo, eu declaro: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ouça a voz de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Um dos princípios, uma das ações para que Deus ele desça para a terra, trazendo a cura e trazendo a restauração da terra, é o arrependimento. O arrependimento faz parte da proposta de restauração de Deus. Eu quero que você ouça 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Preste atenção a esta palavra, a esta mensagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a conversão é o arrependimento. A conversão é a mudança de vida. Então que em nome de Jesus você se arrependa. Amém? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho que traz a vida, o Evangelho que traz a paz, o Evangelho que traz o fruto do Espírito, o Evangelho que traz o fruto da luz. Porque o homem arrependido, ele vai a cada dia produzir o fruto do arrependimento. E em nome de Jesus, nós, guiados pela palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, nós iremos a cada dia agradar ao Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Divino Espírito Santo, ele venha a cada dia, amém? Trazer para nós o fruto da luz, o fruto do Espírito. E nós não seremos mais nem coparticipantes e nem participantes das obras das trevas. Efésios 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos.
nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nem incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas em nome de Jesus, você é aquele que se arrependeu, você é aquele que creu no Evangelho, que crê no Evangelho, e você não fará mais parte das obras das trevas, da escuridão. Efésios 5:7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque todo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então Cristo, Ele vai trazer para as nossas vidas a iluminação, a direção, e você vai enxergar, você verá, você participará, em nome de Jesus, da luz do Evangelho, a graça do Evangelho, e você será sal e luz neste mundo tenebroso, neste mundo que jaz no maligno, nesse mundo cheio de cobiças e concupiscências. Mas você andará na luz, porque você se arrependeu e você creu, e você crê no Evangelho em nome de Jesus. Você é guiado pelo Santo Espírito de Deus. A sua vida a cada dia estará em plena luz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Como Cristo disse para aquela mulher lá em João 8: vá e não peques mais. A mulher que foi apanhada em adultério, Ele a perdoou, mas Ele disse: minha filha, nem eu te condeno, então vai e não peques mais. E se arrepender é isso. Se arrepender é você se receber Jesus, receber a luz do Evangelho, e aí você vai e você não vai pecar mais, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. João 8:11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse, Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Isso é arrependimento. Amém? Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar para que Deus Ele venha, amém, nos abençoar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, meu Senhor, para que eu, o ouvinte que está ouvindo agora essa pregação, essa mensagem, que nós venhamos a cada dia, meu Pai, nos arrepender e crer no Evangelho. Porque o arrependimento é ficar triste, se converter e mudar de vida. E crer no Evangelho significa confiar na palavra, confiar em Jesus. Meu Pai, venha a cada dia, Senhor, nos abençoar. Abençoe, meu Pai, os ouvintes que estão agora, meu Pai, nesse momento, ouvindo a programação dessa rádio. Que eles venham a cada dia, meu Pai, se arrepender. Meu Pai, muitas pessoas ficam na soberba, na arrogância e no orgulho.
não se dobram e não se inclinam ao teu evangelho para o arrependimento. Mas em nome de Jesus, oh aleluia, nós nos arrependemos, Pai. Deus, obrigado por tudo. Então, Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor, meu Pai, porque Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que por mim tudo executa. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é a minha luz e a minha salvação. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é a fortaleza da nossa vida. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que age e ninguém pode impedir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem um braço estendido e vai dar para nós o galardão, porque nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Então, queridos, até o próximo programa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa Vinde a Mim. Vinde a Mim. Ajude a nossa rádio e o grupo de missões a levar o evangelho do reino de Deus para as pessoas. Faça um Pix. A chave Pix é um celular 11 95 671 6349. Titular da conta Ministério Vinde a Mim. Repetindo, a chave Pix é um celular 11 95 671 6349. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Hesed Hadon Yeshua Hamashiach. Vei Havat Hai Elohim. Veit Habrut Ruach HaKodesh. Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Yevareha Adonai Veishimerecha. Yaer Adonai Panai Velecha Virroneca. Issa Adonai Panai Velecha. Venha Seleha. Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Você acabou de ouvir o programa Vinde a Mim. Muito obrigado por sua audiência. Que Yahvé os abençoe e até o próximo programa.